Uma boa tarde a todos. Declaro aberta a audiência pública da Comissão Especial Temporária de Estudos e Solução do Conflito de limites de Pinheiro Machado, Piratini, hoje, dia 20 de outubro de 2025, no plenário Walter Azambuja. Quero saudar aqui os vereadores que compõem esta comissão, vereador Rogério Moura, que também preside essa casa, vereadora Samanta, vereador Renato. Também está presente os vereadores Wilson, vereador Cássio, também prestigia o vereador André. Nós também temos a presença aqui do vereador Alex Matos, de Piratini, na bancada do PP. Obrigado, vereador, por estar representando o município de Piratini. Nós convidamos tanto o legislativo como o executivo. Quero aqui convidar também, se tem alguém representando o executivo de Pinheiro Machado que possa ocupar o lugar aqui à mesa, dizer a todos os produtores rurais e produtoras que se fazem presente aqui, esse tema que nos traz hoje a essa audiência pública é um passo importante no trabalho dessa comissão especial temporária, que busca uma solução definitiva para esse conflito aí na região da Serra das Asperezas, da Olaria e da Pedra Vermelha. Quero aqui também registrar e convidar para compor aqui conosco o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, o Júlio Moreira, também chefe do Escritório Municipal da Emater, a Rosane, pode ocupar um lugar juntamente conosco. Se chegar o representante do Executivo, nós pedimos mais uma cadeira aí para o pessoal poder participar junto aqui da mesa de trabalho. Nosso principal objetivo hoje é ouvir quem vive o problema na prática, mas também contar com a orientação técnica. Nós teremos a participação de forma online do Felipe Madsen, que é da Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa, o órgão que a gente tem buscado se assessorar bastante para conduzir os trabalhos desta comissão. Esse assunto a gente já tratávamos lá em 2019, 2020, e me deparei com um problema quando houve aquele trabalho do CIDEJA, né, regularização dos imóveis rurais. Ali a gente ficou, no meu caso, tomei conhecimento do problema naquela época, quando teve aquele projeto de regularização dos imóveis que não tinham registro, e a gente fez uma tentativa, né? Mas acabou aquele período, a gente ficou fora algum tempo. Voltamos a esta casa e o problema continua, e os produtores rurais têm nos procurado para a gente dar continuidade, porque sabemos que essa região ali, ela sempre pertenceu a Pinheiro Machado. Pinheiro Machado oferece, vereador Alex Matos, o transporte escolar, o atendimento da saúde, a manutenção da estrada. E os registros de imóveis eram todos em Pinheiro Machado, dentro dessa área que nós estamos discutindo. Só que de um determinado tempo para cá, aí 2010, 2012, começou os imóveis que houve movimentação em cartório, o que houve inventário, não conseguiram mais registrar em Piratini. Então, tem propriedades ali que tem um registro do lado em Pinheiro Machado, e um movimento que houve de compra e venda ou de inventário do lindeiro já está registrado em Piratini. Então isso é uma questão que traz aqui. Eu quero agradecer a presença de todos que estão aqui, que se mobilizaram para a gente fazer essa audiência pública no dia de hoje, e eu faço leitura neste momento do edital de convocação. O presidente da Comissão Especial Temporária de Estudos e Solução de Conflitos de Limites Municipais, Pinheiro Machado vezes Piratini, da Câmara Municipal de Vereadores de Pinheiro Machado,
e o presidente da Câmara tornam público que farão realizar audiência pública para tratar do conflito de limites territoriais entre os municípios de Pinheiro Machado vezes Piratini, no dia 20 de outubro, segunda-feira, às 18 horas, no plenário Walter Azambuja, Câmara Municipal de Vereadores de Pinheiro Machado, na rua Humaitá 424. Oportunidade que convida a população em geral, representantes de entidades governamentais, classistas, sindicais, setoriais, comunitárias e outras devidamente instituídas a participarem ou assistir à transmissão via internet. As entidades ou cidadãos que desejarem se pronunciar sobre o assunto em questão poderão participar em tempo real, através do Facebook da Câmara ou através do e-mail protocolo@câmarapm.rs.gov.br ou pelo telefone 3248-1527. Sala das Comissões da Câmara de Vereadores de Pinheiro Machado, 20 de outubro de 2025. Então, neste momento, nós vamos passando a palavra aí aos que estão presentes aqui na mesa. Depois nós teremos um momento de disponibilizar a palavra aos senhores e todos que quiserem, nós vamos ter um microfone à disposição, todos que quiserem se pronunciar, e é importante que a audiência pública está sendo gravada, é importante esse momento para nós, que digamos assim, estamos dando esse início de trabalho, é a gente ter registrado a manifestação dos senhores, das senhoras que vivem o conflito, que estão dentro da área do território que a gente está trabalhando para que encontre uma solução. Então, neste momento, eu coloco a palavra à disposição aqui dos vereadores primeiros que componentes da comissão, que somos 5, né? Nós temos aqui a vereadora Samanta, pela ordem das bancadas que nos foi passada, está com oportunidade. Nós vamos tentar ser objetivo aí, se puderes fazer o pronunciamento inicial em 3 minutos, e depois, se houver alguma questão que os vereadores precisam se manifestar, a gente vai concedendo a palavra no decorrer da audiência. Mais uma vez, boa tarde, presidente, boa tarde aos colegas vereadores, a todas as autoridades presentes, à comunidade que aqui se encontra, a todas as pessoas que estão nos assistindo através das redes sociais. Para mim, como vereadora, é muito gratificante ver essa população aqui. Acredito que se o povo sempre se reunisse para que a gente lutasse todos por uma única causa e todos por um único lado, as coisas seriam bem diferentes. Gostaria de deixar vocês todos tranquilos de que a comissão está querendo muito ajudar vocês como comunidade, principalmente nosso município. Então, presidente, vou deixar para seguir a minha explanação ao decorrer, porque sabemos que vai surgir dúvidas da comunidade, assim como de todas as pessoas que se encontram nessa mesa. Seria isso, presidente. Obrigado. Neste momento eu quero cumprimentar o Felipe Madsen, da Comissão de Assuntos Municipais. Consegue nos ouvir, Felipe? Boa noite, estou aqui ouvindo perfeitamente. Estou atento às manifestações dos vereadores da população. Boa noite, então, Felipe, muito obrigado. A gente vai ouvir aqui os representantes que estão à mesa e depois a gente vai te passar aí também para te fazer a tua explanação, e a gente já de imediato te agradece por estar contribuindo aí conosco. Então nós damos continuidade aqui, bancada do Republicanos, vereador Rogério Gomes de Moura. Quero saudar o presidente da comissão, meus colegas vereadores, saudar nosso colega Alex Matos, obrigado pela tua presença aqui, Piratini, o Júlio e a Rosana, representando as entidades aqui, nosso sindicato Emater. Senhoras e senhores, cordial boa tarde. Essa comissão já evoluiu bastante, né, Matheus? Já fizemos uma reunião com a Câmara de Vereadores de Piratini, onde fomos muito bem recebidos, inclusive com o apoio da Câmara de Vereadores. Depois fomos para o prefeito municipal de Piratini, que também manifestou o apoio e o interesse que essa região volte realmente para Pinheiro Machado, e isso era um grande medo nosso, era justamente esse impasse. Se houvesse esse impasse, ficaria bem mais difícil
de que se concretizasse esse retorno. Então, acho que já está bem avançado. O executivo daqui também, de Pinheiro, Matheus, esteve lá hoje, conversei com o prefeito também, demonstra interesse. Então, quer dizer que todos os caminhos levam para que esse problema seja realmente sanado. Então, vamos aguardar, né, e ainda por cima, de uma maneira informal, falamos sobre o Paço da Libânia, que há uma expectativa também que poderá, num segundo momento também, haver essa troca de município, porque sabemos que a maioria da comunidade de lá usa aqui em Pinheiro Machado, vem a Pinheiro Machado e tem seus livros lá em Piratini. Até o prefeito de Piratini também não se opõe a isso. Então, estamos encaminhando para o caminho certo. Era isso por enquanto, Matheus. Obrigado, Rogério. Agora, bancada do PSDB, vereador Renato Rodrigues. Saúdo nosso presidente das comissões, Júlio, presidente do sindicato, representante da Emater, meus colegas vereadores, nossos produtores rurais e o vereador de Piratini. Seja bem-vindo. Que bom hoje, casa cheia, nossos produtores rurais veio, um assunto de interesse do município e com certeza de vocês, porque é complicado. A gente tem um pedaço de terra aqui, pensa que está em Pinheiro Machado e às vezes está em Piratini. A gente vem treinando há tempos, a comissão está se movimentando e tenho certeza que vai dar certo. E agradecer muito a presença de vocês terem vindo na audiência pública. Porque nós fizemos audiência pública aqui na Câmara, muitas vezes não vem ninguém. Então, é muito importante a gente ver que vocês estão interessados em acertar as terras de vocês. E o município e nós também se interessamos muito, porque a arrecadação do homem do campo vem para o nosso município. Se nós não correr atrás disso aí, o município perde muita arrecadação. Então, fé em Deus, tenho certeza que vai dar certo e vocês vão ser beneficiados. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Nós, antes, vamos também ouvir os demais vereadores que não fazem parte da comissão, mas que estão prestigiando. Vereadores aí da bancada do PP, Cássio e Vilcim, podem usar a palavra na sequência aí. Quero cumprimentar, Matheus, cumprimentando a ti, presidente da comissão, cumprimento os demais colegas, o pessoal que nos assiste aqui, principalmente o homem rural. Eu ia falar praticamente o que o Rogério falou. A gente foi muito bem recebido, Alex, em Piratini, tanto pelo Daniel do Paredão, como o Daniel Farias, que estava lá naquele momento, e entenderam, porque é difícil também nós chegarmos em Piratini e dissermos, olha, nós queremos de volta as terras que hoje está sendo registrado para vocês. É óbvio que há um conflito, há um interesse também do município de Piratini, que passa a arrecadar com isso aí, né? Mas nós fomos muito bem. Os vereadores entenderam que a comunidade, a vida toda, morou no município de Pinheiro, aí veio o IBGE, que até hoje não sabe por que, resolve a mudar o mapa, a mudar as linhas, né? E a comunidade sofre, porque, como diz, vai fazer uma venda, tu tem que registrar lá em Piratini, fora o transtorno. Mas muito bem recebido, e também, né, Matheus, pelo prefeito Márcio, pessoa muito acessível, também disse, não, pelo contrário, se você me garantindo que a comunidade quer ficar em Pinheiro, quem sou eu para contrariar a comunidade? Eu vou fazer o possível para voltar para Pinheiro Machado. Ele ainda brincou, olha, quem sabe de Combo, leva a Libânia, aquela região da Libânia, porque para mim aquilo ali é um terror. Eu tenho que movimentar a máquina longa, fazer um serviço totalmente, é um apêndice de Piratini que está lá no meio de Pinheiro. Vejam bem, nós estamos a 16, 17 quilômetros da Libânia ali, e já é Piratini. Então ele brincou e disse, olha, se vocês quiserem, a gente também já faz se puder colocar no pacote, e está ficando muito difícil. E aí a gente pega até a energia, muitas vezes vocês nos ligam, estão sem energia, o que acontece? A Equatorial quer mandar a equipe de Piratini, porque no sistema dele é Piratini. E aí tu tem que entrar em contato com a Equatorial explicando que é mais fácil mandar uma equipe que está a 16 quilômetros da base do que mandar uma equipe que está a 70 quilômetros da base. Então até isso fica complicado, que muitas vezes você nos liga para nós, e para a gente primeiro tem que convencer, Alex, a Equatorial a dizer, olha, é mais vantajoso mandar a equipe daqui do que mandar uma de 70. É, vereador, mas o município, a chamada é Piratini.
Então está muito complicado, mas eu tenho certeza que as duas partes envolvidas, as duas comunidades, o executivo e o legislativo, nós vamos chegar a um denominador comum e vamos restabelecer essa aberração que o IBGE fez, que olhou um satélite e resolveu trocar as linhas, mas se esqueceu que naquela linha, naquela comunidade, mora pessoas e que, em vez de facilitar, dificultaram. Seria isso, Matheus. Obrigado. Quero cumprimentar o vereador Matheus, presidente, os demais vereadores, o Alex Mato, vereador do PP de Piratini, o Júlio do sindicato, a Rosana, senhores e as senhoras aqui presentes. Que bom que a casa está praticamente cheia, por um assunto de extrema importância. Quero parabenizar os vereadores que compõem a comissão, pelo excelente trabalho que estão realizando, pessoal de Piratini também. Seria isso, obrigado pelo espaço. Obrigado, vereador André. Boa noite, presidente. Ao saudá-lo, estendo a saudação aos demais colegas vereadores, ao nosso colega de Piratini, que se faz presentes aqui nessa tarde e noite de hoje, Alex, seja bem-vindo. A ti, Júlio, e a Rosana, sejam bem-vindos sempre a essa casa. Seguidos estão presentes aqui, a todos os senhores e senhoras que se fazem presentes. Hoje eu estou mais aqui para escutar, presidente, mas eu não posso deixar de me manifestar, e os colegas vereadores já adiantaram o assunto, de ver as pessoas interessadas. O vereador Renato ainda citou aqui, senhoras e senhores, que seguidamente se faz audiências públicas de interesse coletivo e temos o plenário quase vazio. E ficou bem claro, Cássio, que tu falou, e é o interesse da comunidade que essa mudança ocorra. E quando a voz da comunidade se faz presente, como está hoje aqui representada, dessa maneira, com essa força, com certeza as coisas vão acontecer da maneira que tem que ser, mas principalmente pela força da comunidade, que hoje praticamente lota o nosso plenário. Seria isso, presidente. Hoje estamos aqui mais para escutar, vamos ouvir a voz da comunidade. E isso que é mais importante de tudo. Muito obrigado pelo meu espaço. Obrigado, vereador. Com a palavra, então, o nosso colega Alex Matos, da Câmara de Piratini. Senhor presidente, mais vereadores, vereadora, pessoal do sindicato, principalmente as pessoas aqui presentes, dizer para vocês realmente a importância da união e a importância da participação nas audiências públicas. Nós, lá em Piratini, a gente seguido faz audiência pública. E custou para a gente conseguir encher a casa ou ter uma participação maior da comunidade. Isso é muito importante. Quero dizer que hoje eu vim como ouvinte. Pedir desculpa aos amigos que estiveram em Piratini, num dia eu não estava, mas pode ter certeza, somos todos irmãos e Piratini é hospitaleiro. E temos a certeza, como o prefeito Márcio disse, nós não vamos se opor a nada do que a realidade. É de Pinheiro, é de vocês, vocês são acostumados com o Pinheiro Machado, são atendidos com o Pinheiro Machado, nada mais certo do que os recursos também virem para Pinheiro Machado. Né? Isso são coisas que aconteceu e que vocês estão de parabéns, correr atrás. Essa parte da Libânia que o prefeito falou, eu conheço a Libânia, tive a oportunidade de ser secretário de estradas, claro, para nós piratinienses, nós respeitamos e temos orgulho do pessoal de lá pertencer a Piratini, mas reconhecemos que temos a dificuldade de atender aquela região, porque o nosso município é um município pequeno, um município com dificuldade financeira também, até que se faz milagre com o pouco que se tem. Vocês veem, nós temos quase 7 mil quilômetros de estrada, então não é fácil atender. Eu, quando estive de secretário, quando eu tinha 3 patrolas, eu me contava feliz. 3 caçamba para trabalhar, uma reto, por exemplo. Hoje, é claro que evoluiu, se tem mais coisa, mas não é fácil atender. Mas dizer a todos que estão dentro dos limites de Piratini, para nós é um prazer termos como conterrâneo. Mas se a situação e a realidade for melhor pertencer a Pinheiro Machado, acredito que ninguém vai se opor a isso, né? Mas são regras, são determinações que tem que estar no Estado. O Estado que vai realmente delimitar os limites desses municípios, ou retornar ao que era, né? As palavras do prefeito eu só não concordo, essas da Libânia, para nós são piratinenses, mas se tiver a oportunidade lá o povo quiser vir para Pinheiro, acho que aí fica a critério dos senhores. Mas vim como ouvinte, certo? Espero ser útil ao que for necessário e é um prazer estar hoje aqui. Muito obrigado, vereador.
Nós queremos que o senhor possa transmitir ao Poder Legislativo lá nossa gratidão pela representação aqui. Naquele dia o presidente Daniel do Paredão, o vereador Daniel Farias, o vereador Serginho, eles se comprometeram inclusive de criar uma comissão temporária. Então, se o senhor puder nos contribuir nessa forma e de auxiliar e poder ajudar a conduzir esse processo lá, a gente conta com o seu apoio. Tranquilamente, pode ficar tranquilo que, já que eles se comprometeram primeiramente, mas se eles não criar, pode deixar que eu farei, em respeito ao nosso município vizinho, Pinheiro Machado. Muito obrigado. Neste momento, gostaria de ouvir o presidente do sindicato, Júlio Moreira. Bom, quero saudar a todos, em nome do Matheus, presidente dessa comissão, também do Rogério, presidente desta casa. Saudar a todos os vereadores, saudar o vereador Alex também, que nos visita. E de uma forma muito especial, a gente é sempre muito bem acolhido quando vem a essa casa aqui, então gratidão sempre por ter espaço. Saudar a nossa colega também, Emater, a Rosana, e quase que numa totalidade, passando o olho daqui de cima, são sócios do sindicato. E para não se estender muito, se é do interesse do associado, é do interesse do sindicato. Então, tudo que for necessário e possível e até impossível, nós estaremos aqui, juntamente com o Matheus e com os demais vereadores dessa comissão, para dar andamento. Acho que já há um bom encaminhamento por o que a gente escuta, mas é importante parabenizar cada um e cada uma de vocês por terem se mobilizado. Eu concordo plenamente, assim como nas nossas assembleias, a casa cheia mostra a representatividade do povo e o interesse. Então, daqui gratidão da presença de vocês e contem sempre conosco. E parabenizar, Matheus, por trazer de novo esse assunto tão importante para o município de Pinheiro Machado e também para Piratini. A vereadora recém expressou ali a situação, né, da distância. E, como disse o Renato, fé, né, é importante para que a gente alcance esse objetivo aí, que com certeza agora está muito bem encaminhado nessa nova formatação aí. Um abraço e muito obrigado pela presença de todos. Obrigado, Júlio. Rosana, antes de te passar a palavra, vocês também atuam nessa região, a Emater, inclusive a retomada desse assunto se deu num dia de Campo do Milho, que foi realizado pela Emater, pelo sindicato, lá na propriedade do Eduardo Costa Garcia, não sei se ele está aí, está lá o Eduardo, e a gente começou a conversar sobre isso naquele dia de Campo do Milho, para retomar esse trabalho. Então a Emater, está aqui a chefe do escritório municipal, tem lavoura demonstrativa de milho nesse território. Então, além da saúde, além do escolar, além da estrada, assistência técnica também é prestada pela Emater de Pinheiro Machado, vereador Alex. Então, isso comprova, né, que o que traz os senhores e as senhoras aqui é justamente o querer continuar sendo pinheirense ali naquele território. Rosana. Gostaria de agradecer ao vereador Matheus pelo convite, agradecer a todos, né, da casa. É uma satisfação a gente estar aqui presente para poder estar incluído, né, nessa discussão. E bem como tu falaste, iniciou essa discussão lá e continua, porque a Emater executa várias políticas públicas que vêm do interesse do interesse do produtor, e várias delas passam por critérios de territorialidade, né, que a gente tem que incluir aqueles que estão dentro do município. E às vezes as regras dessas políticas públicas acabam excluindo, né, os produtores que estão como território lá no município vizinho. Então, implica em várias situações que a gente já teve
discussões dentro do nosso próprio conselho lá da agricultura, né? Então, é uma discussão, é uma pauta muito importante, é do nosso interesse. Nós temos vários produtores, inclusive, como tu disseste, demonstrações, né? Dias de campo, enfim, várias outras atividades que os produtores vêm nos procurar, porque aqui é mais próximo, facilita, e muitas vezes a gente não consegue, né, incluir nessas políticas públicas. E uma delas, inclusive, que passa até pelo próprio sindicato, que é o CAF, que é um direito que o produtor tem, mas que ele tem que fazer no município onde a sede dele, a atividade principal, a propriedade principal dele, se é no município de Piratini, ele tem que fazer em Piratini. Não podemos nem fazer aqui no município de Pinheiro Machado. Tá? Então, a gente está aí para contribuir, e é um assunto muito importante e do interesse de todos mesmo. Obrigada, presidente. Obrigado, Rosana. Isso só reforça, né, o papel que todos nós temos de fazer esse trabalho aqui na comissão, que um dia a gente possa ter esse problema resolvido. Quero registrar e convidar para passar aqui para a mesa o secretário de Obras, Anselmo, que representa o Poder Executivo de Pinheiro Machado. Também quero fazer uma saudação ao ex-vereador Moura Neto, que está presente, também o ex-diretor dessa casa, o Paulo, mais conhecido como Nonô, que também estão presentes aí. Informá-los, senhores, que o abaixo-assinado, nós estamos dando início hoje a coleta de assinaturas. Antes de passar para o nosso convidado que está online, o Felipe, informar que o pessoal está passando o abaixo-assinado. Esse abaixo-assinado é um dos critérios que nós precisamos ter para que tramite um projeto de lei nas casas legislativas. Depois a gente vai estar, acredito que o Felipe vai explicar para nós o processo, né? Nós precisamos trabalhar essa questão nas duas câmaras para que depois chegue ao Poder Legislativo Estadual, à Assembleia Legislativa. Eu tive com o prefeito Ronaldo agora antes, às 2 horas da tarde. Ele não pôde comparecer, que estava saindo de viagem, mas está aqui o secretário de Obras chegando para representar o Poder Executivo. Nós estivemos lá, junto com a vereadora Samanta, para justamente dizer, nós precisamos contratar uma empresa para que faça a medição da área, né, a topografia, para que o projeto de lei, tanto de Pinheiro Machado quanto de Piratini, ele precisa trazer os dados de um profissional da área da agrimensura, da topografia, enfim, ele precisa trazer dados que só esses profissionais conseguem fazer. Então, para isso, as câmaras de vereadores não têm autonomia de contratar empresas. Isso tem que ser pelos poderes executivos. Então, nós estivemos levando ao prefeito, já falamos com o prefeito de Piratini. O prefeito Ronaldo me disse, temos um caminho a fazer pelo consórcio Cideja. Os dois municípios fazem parte, pode fazer a licitação, como estão fazendo licitação para contratar engenharia de pontes agora, entre os dois municípios pelo consórcio, é um caminho. Nós acreditamos, nós temos agora cerca aí de 2 meses de trabalho, até 20 de dezembro, que essa Casa Legislativa tem o recesso a partir de 20 de dezembro. Acredito que daqui a pouco possa ficar para o início de 2026 a contratação dessa empresa para fazer esse trabalho. Mas no setor de cartografia do Estado, nós estivemos, eu e o vereador André me acompanhou, eu preciso dizer isso para os senhores e as senhoras, existe uma possibilidade muito remota, uma chance pequena, mas eu conversei por telefone agora, ele estava convidado para participar online, não pôde, o Dionísio, que é um servidor do Estado, da Secretaria do Planejamento, do setor de cartografia do Estado. Ele faz parte de uma das equipes que vão a campo fazer essas identificações dos limites.
Então, nós temos já o pedido, e já está na lista dessa equipe, um pedido de uma vistoria, tanto de uma análise de documentos, como uma vistoria em terra, aí, em locos, no setor do conflito. Então, há uma chance pequena de que, revendo os documentos, as legislações e o que eles encontrarem a campo, pudesse resolver sem tramitar essas duas leis, sem ter que ir para a Assembleia Legislativa. É uma chance pequena, mas ela existe. Que bom que essa chance pequena virasse uma chance grande, porque dessa forma seria um processo muito mais ágil, mais rápido de tudo que tem que tramitar. Mas é dessa forma que nós estamos trabalhando. Nós temos dois caminhos, um com uma chance um pouco menor, que é isso que eu acabei de falar, e o que tem a chance de resolver, se não encontrar, é os dois projetos de leis. Precisa os dois municípios aprovar para depois ser enviado o processo para a Assembleia Legislativa. Felipe, o senhor está nos ouvindo? Sim, estou ouvindo. O senhor está com a palavra, o senhor pode contribuir. Nós estamos aqui com o plenário lotado de produtores rurais, estamos com a representação do Poder Executivo, estamos com a representação da Câmara de Piratini e os vereadores de Pinheiro Machado. O senhor já deve ter ouvido a manifestação do sindicato de Emater, e depois, mas ao final, nós ouviremos então a palavra do representante do Executivo. Pois bem, muito boa noite a todos. Boa noite aos vereadores de Piratini, boa noite aos vereadores de Pinheiro Machado, aos representantes das entidades presentes, ao Poder Executivo e também aos senhores e senhoras da população em geral. Esse caso de vocês, eu ouvi atentamente, eu não tinha conhecimento prévio em relação a ele, mas ouvi atentamente a situação. É uma situação que acomete diversos municípios do estado do Rio Grande do Sul e a gente tem atendido essas questões já há bastante tempo na Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa. Se eu entendi, se eu captei as falas que foram colocadas, existe um território que é entendido como Pinheiro Machado e que foi considerado Piratini pelo IBGE. Imagino que, se eu não estiver correto na compreensão, vocês podem me colocar melhor. É isso aí, Felipe. E até assim, infelizmente, a gente acabou não se encontrando. Já fui 3 vezes na comissão e a gente não se encontrou, né? Então, talvez o senhor esteja acompanhando o processo pela primeira vez, mas com seus colegas lá, a gente tem tratado já algumas vezes desse assunto, desse tema, né? Mas pode seguir o seu raciocínio, e o senhor está correto nessa interpretação que o senhor acabou de fazer. Foi através daí que a gente tomou conhecimento de que os imóveis que historicamente nós temos aqui, produtores que vão poder falar que o pai, o avô tinham as terras registradas em Pinheiro Machado. Bem, bom, lamento esse desencontro, é que eu estou licenciado por questões de saúde, eu tive que fazer uma cirurgia no pé, estou atendendo vocês em licença médica, mas não podia deixar de atender, foi uma pena, a gente poderia ter conversado antes. Inclusive, acho que o senhor está em licença ou está voltando? Eu ainda estou. Olha só, o homem está em licença e está nos... Aí, todo o esforço do Felipe. É sempre uma satisfação atender os municípios, não poderia deixar de auxiliar nessa questão, que é uma questão que eu trato há bastante tempo. Bom, o IBGE muitas vezes faz interpretações incorretas das limites entre os municípios. Tá? Então, a primeira situação é verificar qual é o limite real entre os municípios. E vocês já deram esse importante passo quando vocês buscaram a cartografia do Estado. Não é o IBGE, e sim a cartografia do Estado que faz a leitura da lei de criação do município de vocês e identifica quais são os marcos reais, quais são os limites entre os dois municípios. O que acontece? Pode haver essa situação que vocês colocaram, que de fato o IBGE interpretou mal o limite entre vocês e não há necessidade de fazer nada, simplesmente juntar o parecer da cartografia, que já se comprometeu de ir em loco aí fazer essa análise, e oficiar o IBGE para que o IBGE adeque as interpretações deles para as oficiais, que são as do governo do Estado, pelo setor de cartografia. Isso é um ponto. Primeiro ponto. Digamos que o setor de cartografia identifica que há uma incorreção no limite entre os municípios.
E aí a gente tem que diferenciar duas situações que são importantes. Uma delas é corrigir limites que estão incorretos. Outra situação é pegar o território de um município e passar a outro município, que seria uma anexação. São duas situações distintas. Por que eu faço esse paralelo? Porque as anexações de municípios não estão permitidas no momento, por falta de legislação que regulamente federal. Então, há um dispositivo da Constituição, lá no artigo 18, parágrafo 4º, que não foi regulamentado pelo Parlamento Federal. Isso impede que a gente crie novos municípios, que a gente incorpore trechos de um município em outro. O que é possível fazer, e nós temos feito lá na Assembleia Legislativa, com a parceria dos municípios, que eu imagino que seja o caminho que vocês estão procurando, que é a correção dos limites. Com certeza, se essas terras foram historicamente compreendidas como Pinheiro Machado ao longo dos anos, não foi por acaso. Foi por elementos históricos que fizeram com que isso acontecesse. Então, é muito possível que haja uma descrição incorreta dos limites dos municípios de vocês na criação do município. Muitas vezes os municípios foram criados de uma maneira rápida, os limites municipais mudam, né? Porque hoje nós temos o georreferenciamento, é difícil não identificar um limite que fosse feito hoje. Mas na época que o município de vocês foi criado, os limites eram feitos por onde? Pela propriedade do fulano de tal, pelo arroio tal, que muitas vezes não existe mais, que secou, que mudou seu curso. Então, os limites estabelecidos há 50, 60, 100 anos atrás, muitas vezes não são identificáveis hoje. Pode ser esse o caso de vocês. Sendo assim, nós podemos propor uma correção de limites municipais, que vai entrar nesse trâmite que o presidente citou. Vai precisar uma autorização dos dois municípios, de Pinheiro Machado e de Piratini, autorizando os seus executivos a pedirem uma correção do limite de vocês. Vai haver necessidade de um geógrafo, um cartógrafo, fazer um estudo para dizer qual é o limite correto e por que ele não está correto atualmente. Para a gente poder demonstrar que isso é uma correção de limites e não uma anexação de território. A questão lá da Libânia, que eu escutei, me parece que aí decorre de uma vontade de um território de passar por outro, porque é mais próximo da sede do que do outro município. Esse caso é um pouco mais complexo, talvez eu sugiro deixar para um outro momento, analisar a questão principal de vocês e enquadrar isso como correção de limite. Para que ninguém conteste juridicamente... Está correto o seu entendimento, a questão foi até uma brincadeira do prefeito de Piratini, né? E existe até o desejo do pessoal dessa região, mas nós não estamos tratando dessa questão da Libânia nesse processo. A comissão está instalada para tratar dessa questão aqui, que vamos dizer Olaria, Pedra Vermelha e Serra das Asperezas. Perfeito. Por que eu faço esse alerta? Porque existe uma questão jurídica tênue entre o que é correção e o que é incorporação. Se algum morador se sentir prejudicado, por exemplo, e judicializar essa questão, ou o Ministério Público, ou quem quer que seja, há uma grande possibilidade dessa situação ser entendida como incorporação de território, o que é um absurdo não ter a regulamentação da incorporação de territórios até hoje, desde 1996, mas enfim, é fato. E entender que essa correção de limites de vocês seja uma anexação e trancar todo esse processo. Então a gente tem que identificar bem qual é o erro. Muitas vezes os municípios têm limites em aberto que não são identificáveis, então a gente faz a correção de limite, reescreve corretamente, faz o georreferenciamento, deixa tudo perfeito e fica muito claro ali para a comunidade. Então, dentro desse processo, se for esse o caso, vocês vão aprovar 2 leis, uma em cada município, autorizando os executivos municipais a encaminharem um projeto de lei à Assembleia Legislativa para alterar a lei de criação dos municípios de vocês. Então, vocês vão trazer as leis autorizativas, o estudo do cartógrafo,
com os limites que seriam os corretos, a justificativa do porquê que está incorreto, o abaixo-assinado para demonstrar que pelo menos mais de 50% da comunidade atingida está de acordo com a correção, perfeito? Vão trazer isso tudo para mim na Assembleia Legislativa, nós vamos passar isso pela Comissão de Assuntos Municipais, a Comissão de Assuntos Municipais, se entender por bem, ela vai aprovar, é um colegiado de 12 deputados, e eu mesmo faço essa redação da nova lei, da alteração na lei de criação de municípios de vocês para consolidar essa alteração. Essa alteração não, essa correção. Vamos chamar da maneira correta para enquadrar juridicamente da maneira correta. E com isso essa lei vai tramitar como uma lei comum dentro da Assembleia Legislativa, vai passar pela Comissão de Constituição e Justiça, demais comissões de mérito e vai ao plenário e vai alterar a lei de correção de limites de vocês, certo? Então esse é o procedimento que vocês terão que fazer caso se comprove ser uma situação de correção de limites. Agora, se o limite de vocês é muito claro, não tem nenhuma dúvida nesse limite, e simplesmente historicamente foi interpretado errado, há um risco dele estar correto e não haver uma possibilidade, uma saída nesse momento para isso. Mas eu acredito que não seja o caso, vocês já estão discutindo isso com a cartografia para fazer essa identificação, e eu fico à disposição para responder os questionamentos aí que surjam, que eu possa auxiliar nessa questão. Nós já temos uma pergunta, Felipe, aqui do vereador Rogério, e assim nós vamos dando sequência aí, se tiver mais questionamento, nós vamos intermediando aqui. Vereador Rogério. Boa tarde, Felipe. Sou Rogério Moura. E uma dúvida, qual a autoridade que tem o IBGE de mudar um limite? Porque, vejam bem, essas terras estavam com o nome do Pinheiro Machado, e o cartório, o que eu não entendo, o cartório notarial agora, depois, porque o que acontece? Uma propriedade é vendida, era município de Pinheiro Machado, vai registrar, registra em Piratini. Qual a autoridade que tem e por que houve esse equívoco, que é uma coisa que não para nós aqui temos essa dúvida, porque se era município de Pinheiro Machado, o proprietário era Pinheiro Machado, vendeu a terra, porque o que está acontecendo é assim, ó, as propriedades eram todas no município de Pinheiro Machado. A partir do momento que é feito um inventário ou que é feita a venda da terra, a terra passa para o município de Piratini. A gente não entende como que teve essa mudança. O IBGE faz uma mudança e o cartório aceita. É isso que a gente não está entendendo, porque não sei se tu está a par. A terra, o proprietário é Pinheiro Machado, a partir do momento que há a venda é que muda para Piratini. Então a gente não entende por que razão e qual a parte, como é que é aceito essa mudança por um simples fato do IBGE ter mudado o limite. Bom, vereador, é muito pertinente esse teu questionamento, e isso não é a primeira vez que acontece. Respondendo bem diretamente à questão, não está dentro das atribuições do IBGE alterar limites. O IBGE é uma autarquia da União e ela simplesmente estabelece a sua atuação seguindo os limites municipais que são estabelecidos pelo Parlamento do Estado. Então, quem define são as leis estaduais que criaram os municípios. Você vai lá, vai encontrar a lei de criação do município de Pinheiro Machado. Lá na lei de criação vai estar, artigo 1º, fica criado o município de Pinheiro Machado com os seguintes limites. E aí vem uma descrição dos limites. Certo? O IBGE, ele vai lá e analisa o mapa que já existe, que não foi ele que fez, e que ele não pode mudar. Eu não sei em que momento ele lia o mapa de uma maneira e passou a ler diferente. Isso só o próprio IBGE poderia nos dizer, mas ele não mudou. Me admira um pouco o registro de imóveis aceitar, e aí eu também não estou supondo, né, não sei qual foi o motivo que o registro de imóveis passou a entender uma colocação de uma propriedade em um ou outro município. Pode ser que é uma matrícula muito antiga, que fosse antes da criação de Pinheiro Machado, eu acredito que Piratini seja mais antigo, então pode ser uma matrícula muito antiga, e que aí depois
da criação do município de Pinheiro Machado foi reanalisado, mas isso são apenas suposições. Eu não sei como explicar a mudança de posicionamento do IBGE e nem do cartório. O que eu posso afirmar é que o IBGE não altera limites. Ele pega o limite que é estabelecido na lei e é interpretado pelo setor de cartografia do Estado e faz as suas atividades dentro daqueles limites. Certo? Não sei se eu consegui, senão eu fico... Tá bem, não, vamos escutar a comunidade aqui para ver, porque eles vão, nada melhor que eles que vão dizer, e tu vai ver o que eu estou dizendo é a realidade. Né? Tá bem? Eu entendi. Obrigado. Antes de disponibilizar a palavra, não sei se mais algum vereador tem alguma pergunta, né? Se tiver, vamos seguindo, mas eu quero, então, aqui com o auxílio do microfone do vereador Renato, passar aqui a palavra ao Anselmo, que está representando o Executivo, antes da gente abrir aí para todos os participantes da audiência pública. Teus, só antes de continuar, nós só vamos pedir licença, eu vi o sininho, nós temos outro compromisso agora às 19 horas. Pedir Tranquilo, vereador. licença e agradecer a presença do pessoal. Obrigado. Tranquilo. Quero cumprimentar o presidente, cumprimentar os demais vereadores, pessoal aqui presente. Estou aí representando o prefeito, que ele me chamou já, eu estava longe na estrada, por isso eu cheguei um pouco atrasado, tive que dar uma andadinha rápida, para responder algumas perguntas aí que eu consiga responder, né? Que tem bastante dúvida nisso aí, né? Fica à disposição. Muito obrigado. Obrigado, Anselmo. Obrigado pelo espaço. Neste momento, então, nós temos microfone aí com o pessoal da assessoria. Eu coloco a palavra à disposição dos senhores que estão presentes para que possam, inclusive, fazer alguma colocação, alguma pergunta, algum relato aí das questões que tenham, né, nesse território. Então, vamos, assim, à medida do possível, vão se inscrevendo aí. Seu Everto. Boa tarde a todos, os vereadores, as autoridades, meus amigos aqui, que quase todos presentes aqui são gente conhecida e amiga, pessoal do sindicato, diretora da Emater, que agora às vezes me esqueço do nome dela, não faz tanto tempo que ela está aqui. Eu queria dar um depoimento devido ao que falou o Rogério. Isso aí é um equívoco, um erro foi do IBGE, porque eu acho que sou um dos cidadãos mais antigos que tem aqui nessa casa hoje, e desde o tempo do meu avô, do tempo da minha mãe, a minha mãe nasceu na propriedade que hoje uma parte da propriedade é minha, e sempre foi Pinheiro Machado. Da primeira assistência da Emater, na década de 80, na minha propriedade, foi a assistência da Emater de Pinheiro Machado. O zootecnista Cláudio Marques Ribeiro foi o primeiro zootecnista que pisou naquelas terras ali, sempre foi Pinheiro Machado. Do outro lado da estrada, que faz divisa com a Isagro, ali é Piratini. Daquele lado de cá, sempre nós fomos Pinheiro Machado, desde que eu nasci, me criei, sempre todos os censos do IBGE que faziam do pessoal, nós era Pinheiro Machado. Por que de uns 15 ou 20 anos para cá nós somos Piratini agora? Se nós vamos legalizar uma propriedade, nós vendemos ou compramos um pedacinho de terra, não, agora é Piratini. Mas por quê? Nós queremos que seja corrigido um erro. Agora, eu creio que, não sei de quem esse erro, mas que eu creio que seja parte do IBGE mesmo, como muito bem falou o Rogério. O vereador Rogério, mas eu não costumei chamar ele
como amigo de Rogério e vou continuar chamando de Rogério, falando de Rogério. Falou muito bem, foi um assunto muito bem lembrado. Por que te poderiam mudar? E eu, desde que eu nasci, eu me conheço por pinheirense, tenho todos os documentos, a minha mãe está nos meus documentos, eu sou filho de Nadir Feira Alves, nascida em Pinheiro Machado, nascida naquelas próprias terras, por que agora eu sou Piratini? Eu faço essa pergunta, é corrigir um erro, não que eu quero Piratini e Pinheiro Machado, para mim são duas terras muito queridas, mas é que é um direito nosso que eu acho que nós temos. Muito obrigado. Obrigado, seu Everto. Acho que é importante o seu depoimento. E assim a palavra está à disposição dos demais. Boa tarde a todos. Eu também, como o Everto, meu vizinho ali, meu camarada ali, todo dia nós se vimos. E realmente isso eu considero que foi um equívoco. Alguém que forneceu esses dados, alguém que alimentou o sistema de BGE, porque quando houve o georreferenciamento que passou a ser usado de 2005 a 2008, não lembro exatamente o ano. Aí foi feito o censo do IBGE, onde apareceram lá em casa fazendo o censo como Piratini. Eu digo, não, eu não vou assinar esse censo, não é? Pinheiro Machado aqui, não, mas está aqui. A moça voltou no outro dia e trouxe a localização, diz, olha aqui, ó, está aqui, ó, o senhor está em Piratini. Mas mesmo assim, aí que eu falei na época, que era o Felipe, o prefeito, eu falei com eles e disse, olha, tem um problema aí. Aí depois, então eu acredito que quem alimentou isso aí, forneceu os dados para o IBGE, alimentou os próprios técnicos do IBGE, talvez não tinham conhecimento suficiente e não colheram informações suficientes e largaram uma delimitação que é que nós estamos pecando até hoje por ter. Obrigado, seu Paulo. Importante o depoimento de vocês. Para nós, essa questão, pessoal, a gente tem uma ata que vai ser gerada dessa audiência pública, então o depoimento dos senhores é muito importante. Vocês estão aqui, o abaixo assinado, o Felipe reforçou há pouco, a gente precisa coletar no mínimo 50% das pessoas que são proprietárias ou moradores nesse território. Então, nós precisamos, sim, do depoimento de vocês, da manifestação. A palavra está à disposição aí para vocês. Eu não tenho pressa, mas vocês têm que expressar a vontade, expressar o querer de vocês para que a gente possa registrar isso. Presidente. Pois não, temos a vereadora Samanta escrita aqui. Pegando os dois depoimentos dos dois senhores que se encontram, eu ainda sou nova na casa, tenho 1 ano, e o que mais me aboba é saber que nem a data que ele deu, 15, 20 anos que esse equívoco aconteceu e que até hoje ninguém fez nada por essa população. Isso é uma coisa que me deixa assustado. Não é 2, 3 anos, são 15, 20 anos que a população espera uma resposta e eu não acredito que até hoje ninguém tem uma resposta para dar para essa população que se encontra hoje aqui na nossa frente. Eu lamento por esse equívoco que nem eles falam. Para mim não é um equívoco, falta interesse, né? Bem, Samanta, nós tivemos lá em 2019, 2020, levantamos essa bandeira. Nós tentamos, inclusive, com o executivo, contratar uma empresa para fazer esse procedimento de medição. E o município passava por uma fase diferente financeiramente e a prioridade era pagar salários na época. Então, a gente não avançou. Mas não chegamos a conversar com o Piratini, né, naquela época. Agora nós estamos trabalhando de uma forma diferente. Nós não tivemos uma comissão temporária para tratar disso na época. Hoje não está uma pessoa sozinha. Nós estamos em 5 vereadores que estão nessa comissão para tratar desse tema. Então temos agora, Piratini já manifestou que vai abrir uma comissão temporária também para tratar desse tema.
e esse eu acredito que é o caminho. Nós vamos ter um prazo, a comissão temporária ela tem um prazo regimental, a gente pretende fazer um relatório de tudo que puder avançar agora dentro do prazo regimental da comissão, e depois nós queremos propor uma frente parlamentar, que aí ela não tem um prazo tão curto para a gente seguir trabalhando, porque o processo, como explicou o Felipe, se tiver que tramitar os projetos de lei nos 2 municípios e depois ir para a Assembleia Legislativa, nós temos um tempo bem grande que a gente vai levar para que aconteça essa tramitação legal. Então é um assunto que não é para se resolver amanhã, ele tem certamente um bom tempo aí para a gente trabalhar, mas se nós não fizer isso aqui que estamos fazendo, não trazer vocês, não ouvir o depoimento de vocês, não pegar assinatura no abaixo-assinado, nós não vamos sair da estaca zero. Hoje nós estamos dando mais um passinho, né? Mais um passinho no caminho que a gente tem que trilhar para resolver essa questão. A palavra continua à disposição, tanto dos vereadores como dos senhores e das senhoras. É importante que vocês se manifestem. Como a Samantha falou, eu acho que exatamente isso é um desleixo, eu considero um desleixo tanto do legislativo como do executivo na época, que a documentação toda que tu, quando era vereador, fez, todas as assinaturas que foram colhidas, toda a documentação veio aqui para a Câmara, né? E aí sumiu, apagou, virou em nada. Então vai acabar o teu mandato, aí tu vai acabar os 4 anos teu e ninguém mais vai continuar. Se é interesse do município, é interesse do cidadão. Nós somos pinheirenses. Não é uma coisa do vereador fulano, do prefeito ciclano. Eu acho que tem que haver um pouquinho mais de responsabilidade na condução, na continuação dos pedidos, dos questionamentos. E isso aí eu conversei com também outro, pode a colocação, eu conversei com outro rapaz lá de Dom Pedrito, e ele me disse que já aconteceu em diversos municípios do Rio Grande do Sul esse mesmo tipo de coisa. Então, o caminho é mesmo esse, os municípios entrarem num consenso, o que está cedendo, o que perdeu, o que recebeu, e ir para lá, para o governo do estado, e o IBGE, que já tem havido diversas correções com situações semelhantes à nossa. Assim como disse o Matheus, é importante a participação de vocês, até porque, para saber se realmente vocês preferem ficar, porque senão daqui a pouco o nosso representante de Piratini vai achar que vocês querem mudar para Piratini e não vai se movimentar. Então, eu acho que era bom, dentro do possível, sei que às vezes a pessoa não gosta de manifestar, mas era bom a manifestação, pelo menos de cada um dizer, olha, para mim é melhor para Piratini, melhor ficar para Pedro Machado, senão não fica bem claro, presidente, né? Porque a audiência, só para salientar, essa audiência aqui é um dos trâmites que nós temos que passar. Essa audiência aqui é justamente para ouvir a comunidade, para a comunidade se manifestar, né? Eu não sei se depois o presidente vai colocar até, de repente, em votação. Podemos. Acho que eu proponho que se coloque em votação quem deseja retornar para Pedro Machado e quem deseja passar para Piratini, porque eu acho que essa audiência tem que tirar daqui, nós temos que tirar um voto, né? Olha, a audiência decidiu que quer realmente Pedro Machado. Não, a audiência decidiu que prefere ir para Piratini. Então, porque não sei se tu concorda, Matheus, né? Sim. Nós temos que tirar daqui da audiência uma resposta. A parte, os dois presidentes hoje aí, o da comissão e o nosso da casa, seria essa, presidente Rogério. Acho que, não sei se já quer fazer de uma votação do pessoal que está aqui, não quer dizer que seja 100%, mas até para o colega de Piratini, foi perfeita a tua colocação, ficar bem ciente que a comunidade quer fazer a troca. Uma sugestão que o pessoal fique de pé, quem quer permanecer em Pedro Machado. Seria o caso, fique de pé, por favor, então. Pode se manifestar, então, o pessoal que... Se todos estão aqui querem, quem quer permanecer em Pedro Machado. O Alex vai levar uma... Pedro Machado? Por um lado, fico triste que vocês querem, mas sei que é de coração, tá correto.
Não podemos dizer que foi levante unânime, o braço né, aí para a gente registrar a foto aí dessa aprovação, sendo que o abaixo assinado também ele está passando aí com esse mesmo propósito para vocês. Acho que nós também aqui acho que é importante, né? Que nós também se coloque de pé aqui. Eu acho que vereador Alex, o senhor está de acordo? Fique de pé também aí. Muito bem, nós temos a palavra, continua à disposição. Felipe, o senhor, ouvindo algum depoimento, o senhor tem mais alguma contribuição? Bom, a questão de vocês é uma questão que realmente, como os relatos falaram, a questão de Dom Pedrito, a gente já atendeu muitas situações semelhantes às de vocês. Tá? Isso não sei, sendo nós uma estamos... Tá abaixo do meu microfone, Felipe. Só um instante. O senhor consegue falar mais próximo aí para nós poder lhe ouvir? Melhorou agora? Isso, estamos lhe ouvindo um pouquinho baixo. Bom, eu vou tentar me aproximar aqui do microfone para ver se fica um pouco melhor. Talvez seja a conexão que esteja trabalhando um pouco. Mas a situação de vocês ela é bem comum aqui no estado do Rio Grande do Sul e espero que, sendo a situação de correção de limites, a Comissão de Assuntos Municipais vai ser parceira o tempo todo para resolver essa situação da comunidade. E eu acho que o primeiro passo, realmente, se o setor de cartografia do Estado se colocou à disposição para avaliar se há ou não uma incorreção, o primeiro passo é aguardar o parecer desse setor do governo do Estado. Né? E até então, daqui a pouco, conversar com o IBGE para entender qual foi o motivo dessa modificação, tendo em vista que o mapa, os limites entre os municípios não mudaram nesses últimos anos. Não houve nenhuma modificação. Eu acho que o IBGE pode ser oficiado no sentido de que esclareça qual é o motivo dessa mudança de interpretação quanto à leitura do mapa, quanto à leitura da lei de criação dos municípios de vocês. Né? Como eu disse, não teve alteração nenhuma que pudesse ensejar essa situação. Acho que isso é um ponto interessante. O segundo ponto é, não digo pressionar, mas acompanhar junto à cartografia para que ela possa fazer esse estudo em loco o quanto antes e esclarecer, porque o município deixa para fazer esse movimento de contratar técnicos em um segundo momento, caso realmente seja necessário, né? Porque a gente também não quer gastar recursos públicos em vão. E eu fico à disposição mais um pouco aí, aqui nessa audiência e também lá na Comissão de Assuntos Municipais, quando eu retornar, para auxiliar os municípios aí nessas questões e em outras também. Nós queremos te agradecer muito, Felipe, e a gente sabe, toda vez que eu estive aí na comissão, o pessoal sempre fala do teu engajamento, do teu profissionalismo para tratar nessa questão. Quero aqui, em nome de todos que estão presentes, te agradecer por, embora estando afastado aí por um problema de saúde, estar participando aí de forma online dessa audiência pública. Contribuísse bastante conosco e a gente vai ter oportunidade de se encontrar aí futuramente. As agendas que temos feito em Porto Alegre, quase todas elas eu tenho dado uma passadinha aí na Assembleia, então a gente vai se encontrar, vamos conversar e vamos seguir trabalhando para até que chegue isso nas suas mãos aí e possa encaminhar para resolver. Se o senhor quiser fazer uma consideração final, porque eu acredito que já tem respeito que o senhor está fazendo um esforço de participar conosco, para não ficar muito cansativo aí, eu deixo a palavra à disposição do senhor aí para fazer as suas considerações finais e aí o senhor está liberado, ficando aí o nosso agradecimento. Bom, então, mais uma vez me coloco à disposição e desejo, de fato, que a comunidade possa ser contemplada da melhor maneira possível, porque a gente entende que é um engessamento nessa alteração territorial, que as comunidades mudam, a realidade demográfica, a realidade das comunidades da época de criação dos municípios já não é mais a realidade atual, e a nossa legislação devia permitir que essas adequações fossem feitas com mais facilidade para refletir, de fato, os melhores interesses das administrações e da população.
Mais uma vez eu deixo em nome do presidente da Comissão de Assuntos Municipais também, que é muito solícito essa causa, que foi prefeito de Igrejinha, o deputado Joel Willen, e também fez correção de limites no município dele, quando prefeito. Né? Então, tem um municipalista que entende da causa e é uma pessoa que apoia muitos municípios nessa questão. Tá bem, muito obrigado, Felipe. Transmite um abraço aí para o deputado presidente da comissão. Em alguma oportunidade também queremos conversar com ele, de repente até participar de uma das nossas reuniões futuras da Comissão Temporária Especial. Fique à vontade aí se o senhor quiser encerrar a participação aí no link. Por fim, a palavra continua à disposição e temos aqui duas anotações que no decorrer da audiência me ocorre. O IBGE, o setor de cartografia, me tirou da cabeça da gente até fazer uma agenda lá. Agora o Felipe traz que é importante. Então nós vamos conversar e vamos fazer uma agenda e quem sabe eles vão participar até remotamente de uma próxima reunião desta comissão. Mas eu também quero fazer aqui, já deixar registrado que vamos convidar a registradora do nosso cartório para fazer presente ou participar de uma reunião da nossa comissão, uma próxima reunião futura, para a gente procurar entender como que o cartório está procedendo e por que razão esses registros têm que serem feitos, o que é Pinheiro Machado passar a ser Piratini. Então, esses são, além de ter aqui o encaminhamento de todos que se posicionaram de pé, por unanimidade, que querem continuar pinheirense, que querem as suas oportunidades, ter as suas propriedades registradas aqui, a gente vai ter como trabalho para as próximas reuniões desta comissão, ouvir o IBGE e também a registradora do nosso cartório de registro de imóveis. A palavra está à disposição, não sei se o seu Paulo ainda tem alguma uma partezinha depois, presidente, por favor. Tranquilo. Isso não vem acontecendo na íntegra, porque faz 3 anos que nós fizemos o inventário do pai e da mãe, e o nosso registro lá continua Pinheiro, saiu como Pinheiro. Uhum. Então não é uma regra na totalidade, talvez com um percentual muito alto, mas não na totalidade. Sim, importante. Mas tem alguém aqui que possa trazer um depoimento aí que já teve alteração ali, Eduardo, tu não tem algum caso que teve esse problema, algum vizinho teu ali, nos registros de imóveis? Eu, no caso, estou fazendo os campeão ali de uma parte do meu campo, que está como Piratini agora, estou fazendo por Piratini, mas o do pai, que é do lado onde eu moro ali, está registrado em Pinheiro Machado. Isso é um depoimento muito importante para ficar registrado aqui na ata dessa audiência. É um caso, o vizinho Pinheiro Machado, e ele está fazendo uso campeão da propriedade, tem que registrar em Piratini. Se tiver mais alguém para registrar algum caso desse tipo, pode levantar o braço aí, enquanto nós estamos ouvindo agora uma parte do vereador André. Matheus, eu acho que tu podia colocar para a comunidade que está presente aqui, para ficar gravado, a situação da cartografia, de quando, de como vai ser feita, até para a comunidade não ser pega de surpresa, porque eles devem vir em loco e conversar com a comunidade, inclusive, da limitação, porque eles vão vir no local mesmo. É coisa terrestre, com os drones, etc. e tal, mas vão vir. Tens a data, mais ou menos, também, porque já se esperou tanto nessa manta. Eu acho que válido, como o próprio Felipe nos sugeriu, de esperar a possibilidade, apesar de ser pequena, de esperar essa possibilidade sem o custo, porque isso vai ser feito à via de Estado. Porque se for só este equívoco, e ele for, através da cartografia, confirmado, nós resolvemos o problema. Vou deixar para o Matheus passar, que ele estava junto, mas o Matheus está mediando hoje, vou deixar para te passar as datas, mais ou menos, que a gente tem. Nós ainda hoje conversei com o Dionísio, existe 2 equipes na Secretaria do Planejamento que fazem esse procedimento
de vir a campo. Quando uma equipe está a campo, a outra está lá na secretaria. Quando a outra está, duas equipes para atender o estado inteiro. Então, a nossa visita e a nossa aferição deles está prevista para o início do ano que vem. Acredito que por fevereiro em diante eles vão vir fazer, não só aqui do território, mas eles vão fazer todo o limite de Piratini. Um levantamento. Ele disse, não, a gente não vai fazer só uma parte. Quando vamos lá para fazer, eles vão pegar do Rio Camaquã ou Santa Maria. Aí eu perguntei para ele, o vereador André está junto, tá, mas e quanto tempo leva a fazer isso? Aí ele falou 2 semanas, 15, 20 dias a gente faz isso, né? Então, eles têm experiência já de fazer esse trabalho de campo, eles só fazem praticamente isso, então, são 2 pessoas, são 2 equipes de 2 pessoas. Quando uma está a campo, a outra está lá. Quando a que está no campo vai para lá, inverte. Então, ele me confirmou hoje que o nosso pedido para fazer a revisão de legislação e a revisão in loco da fronteira aí dos 2 municípios está na lista de ser atendida no início de 2026. Então, a gente vai ter, pessoal, algumas tratativas esse ano e os trabalhos. A comissão temporária ela tem 90 dias de atuação. Ela pode pedir a prorrogação por mais 30, mas ela tem que encerrar os trabalhos. Então, não se assustem quando vocês ouvir que nós vamos precisar fazer tudo o que der com essa comissão temporária, e eu pretendo que o relator dela, que vai ser nomeado, que ele já venha prever a criação da frente parlamentar, que aí vai ter mais tempo para tratar do assunto. Então, a gente deu esse fato agora. A comissão temporária, ela tem que se reunir todas as semanas. Tem data e hora que são às terça-feiras, às 16h15, as nossas reuniões. Então, tudo que a gente conseguir fazer agora com a comissão temporária, por isso já tem o nome comissão temporária, ela tem um prazo regimental e ela não é preciso ela esperar os 90 dias, ela pode até encerrar antes. Nós temos certeza que não vamos resolver isso dentro desse prazo. Nós vamos avançar tudo que der e vamos encerrar ela e propor uma frente parlamentar, provavelmente para ser instalada em 2026, para dar continuidade no processo, tá? Então, fique bem tranquilo se houver, encerrou os trabalhos da comissão. Ela tem regimentalmente que atingir os seus objetivos dentro daquele prazo e depois a gente segue os trabalhos. Mas hoje nós não estamos sozinhos, nós temos eu e mais 4 colegas aqui trabalhando, tem mais os demais vereadores que tiveram aqui, o vereador André também continua aqui, agora já temos Piratini com a vereadora Alex aqui presente, trazendo a representação do Poder Legislativo daquele município, e a gente espera que nós vamos caminhar até encontrar a solução desse problema. Dona Hulda, a senhora levantou o braço, a senhora quer fazer alguma fala ali, ele vai lhe passar o microfone, só um momento. Depois o vereador. Boa noite a todos. Boa noite. É uma curiosidade. Caso que vai acontecer, que vai se realizar, quais são os custos? Quem é que vai arcar com os custos? Somos os proprietários das fazendas ou o município em si vai tomar conta disso aí? É uma curiosidade, porque hoje em dia a gente tem que se preocupar com os custos, né? Porque tudo bem, tá? É Pinheiro Machado, é Piratini. Eu gostaria que ficasse Pinheiro Machado, as terras são aí, mas e os custos? Numa pequena propriedade, por exemplo, aonde nem sempre todos nós dispomos desses recursos, que são caros, aonde lida com, vai ser com certeza muito bem planejado, isso aí vai ter custo. É uma curiosidade, tá? Muito obrigada. Pertinente. A princípio, o que acontece? Está havendo modificação de quem faz algum procedimento de compra e venda ou algum inventário. O custo com essas empresas que ou uma empresa que tem que contratar para fazer a medição do território, ela não vai ser dos produtores.
Indiretamente é porque é quem paga os impostos, mas é o executivo de Pinheiro Machado, o executivo de Piratini, que tem que contratar a empresa que vai fazer a medição da área, aonde assim, ó, não é medir a propriedade de alguém. Essa empresa tem que medir toda a área do mapa do município, aonde tem que haver a mudança, a correção. Não podemos falar em mudança, nós temos que falar em corrigir. Inclusive o Felipe falou muito bem aqui desse detalhe, que nós temos que tratar de correção, né? Sempre tratar de correção, porque correção está permitido fazer. Agora, o que a gente comentou antes, de trazer aquela parte de Piratini para Pinheiro Machado, hoje não é possível tratar disso, porque a legislação está aguardando lá em Brasília essa definição. Então, nós temos que tratar de correção. E, a princípio, a gente trabalha, o papel é que, se a gente continuar Pinheiro Machado, não vai ter custo. O pessoal vai continuar Pinheiro Machado, não vai ter que fazer nada. Agora, se a gente não resolver isso, daqui a pouco, vai ter que acontecer alguma coisa, ou vão ficar Pinheiro, ou vão ficar Pinheiro Machado, ou a cada movimentação de compra e venda que vai acontecer a mudança. Vereador Alex, depois a dona... Presidente, só para alguma colocação assim, a gente veio hoje mais até para realmente se informar, e eu já estou conseguindo pegar um pouco o fio da meada. Realmente é uma situação bem complexa, pelo que o cidadão falou ali. Anexação não existe. Não. Essa história da Libânia é uma coisa que nem pode se comentar no momento. Correção. Correção só se o IBGE estiver errado. Algum vereador aqui já foi no cartório perguntar realmente qual a decisão que o cartório tomou aqui, essa do IBGE? Foi uma orientação simples do IBGE que o cartório não faz mais esses registros aqui no município de Pinheiro? Essa é uma pergunta. Pelo que eu vi que a história é complexa, se realmente a cartografia do Estado não estiver essas determinadas localidades pertencendo a Pinheiro, praticamente não tem o que se fazer. A correção só vai existir, e aí só me corrige, por favor, se estiver errado essa parte do IBGE. Senão não tem o que se fazer. O que eu lhe digo, lhe respondendo? Nós temos aqui o histórico do registro da mãe do seu Everto, registrado em Pinheiro Machado. As terras deles, registradas em Pinheiro Machado. Se nós pegar o Google Maps hoje, o senhor vai pegar e coloca lá Pinheiro Machado. Aí vai aparecer o mapinha em vermelho lá. Aqui, na propriedade do finado Erni Alvarez, o mapa vai passar cortando o pátio. Ali, vizinho do Marcelo, ali, vai estar cortando o pátio do finado Erni ali. Um lado. E a gente tem o histórico. Por que nós podemos afirmar com muita tranquilidade a correção, vereador? Porque nós temos um histórico. Se o senhor pegar as escrituras, registro de imóveis de todos os produtores aqui que não fizeram transação agora nos últimos anos, todos eles estão registrados em Pinheiro Machado. Agora nós vamos pegar o dado que está fazendo um uso capião, e o cartório de Pinheiro Machado já se nega a registrar em Pinheiro Machado. E o que o cartório diz em relação a isso? Esse é um dos encaminhamentos que eu estou propondo aqui. Nós vamos chamar o cartório de registro, né, para estar participando de uma reunião conosco. Nós vamos tentar trazer também o IBGE, nem que seja que nem o Felipe. Nós sabemos hoje o que é um deslocamento. Imagina se ele tem que se deslocar de Porto Alegre para vir aqui. Ele participou aqui, deu o depoimento dele e contribuiu conosco. Então, acredito que até de forma remota a gente possa ter a contribuição do IBGE. Mas eu lhe afirmo com muita tranquilidade que, em cima de relatos, que nós temos relatos, depoimentos dos produtores, os registros de imóveis, o registro de pessoas naturais desse território, são de Pinheiro Machado. Agora nós começamos a ter as provas do conflito. É que temos alguns imóveis que não estão mais conseguindo registrar em Pinheiro Machado, que estão tendo que ser registrados em Piratini. Até o nosso vereador, me desculpe, a gente tranquilo. É completamente favorável a essa situação. Só que o que parece? Por exemplo, Piratini mesmo. Nós temos divisa com Pinheiro Machado, com Erval, Pedro Osório, Cerrito,
Canguçu, Encruzilhada, Santana da Boa Vista. Cara, as nossas dimensões são imensas. Sim. Né? Eu acho que essa revisão do território, para todos nós, é interessante. Né? É interessante para nós, município, tanto de Piratini, Pinheiro Machado, principalmente para vocês. Na realidade, digamos que Piratini é a situação até confortável. O ônibus é todo de Pinheiro, dessas três questões aqui. Vocês fazem a manutenção de estrada, pessoal da Emater, sindicato, né, dão um apoio às pessoas, produtor, e Piratini agora está entrando os valores... Está entrando só no bônus, por enquanto. Então, nós brincamos com o prefeito lá o dia. Eu acho que corretamente não. A minha pergunta foi só assim, porque às vezes parece fácil de ser resolvido, né? Mas pode ter muita burocracia no meio. Eu acho que essa parte da cartografia, tomara que esteja correto, o que a história diz, né, dessas três localidades, pertencer mesmo a Pinheiro Machado. Vai poupar muito tempo e muita burocracia. E essa questão lá, eu até vou sugerir em Piratini que não faça essa comissão provisória, que a gente já faça uma frente parlamentar, para ser mais correto. E a gente é parceiro. Estamos aí para acertar. A gente é parceiro lá, não tem problema nenhum. Muito Pelo obrigado. menos da minha parte. Nós até brincamos, vereador, chegamos no gabinete do prefeito lá e dissemos para ele, nós viemos lhe entregar um trecho de estrada, nós viemos lhe entregar uma parte do transporte escolar, nós viemos lhe entregar um pouco do atendimento da saúde. Né? Nós chegamos brincando com ele lá. Mas, por enquanto, isso tudo é mantido por Pinheiro Machado. O pessoal é sócio no sindicato, o pessoal é atendido pela Emater, enfim, estrada, ônibus escolar, tudo ali mantido por Pinheiro Machado. Só que já tem alguns ITRs indo para lá. Né? E a gente não quer ficar só com o ônus aqui em Pinheiro Machado. Não, isso também a vontade deles é também o que a gente prioriza. Mas temos mais uma inscrição lá no fundo para nós ouvir mais um depoimento. Boa noite a todos. E o que me preocupa, e eu pegando um gancho da vereadora Samanta e teu agora, é sobre as estradas. Porque, por exemplo, eu já estou sendo prejudicada por um município que toda a vida eu vi ser de Pinheiro Machado. Como tu disse, campo do meu bisavô, que está na minha mão hoje em dia, e está registrado em Pinheiro Machado, e agora, numa passagem, eu estou em cima da linha, eu moro em cima da linha. E aí, então, o campo de Pinheiro Machado, toda a vida que existiu estrada, que foi estrada, não é feita as estradas, está existindo um zum-zum, que não vai haver mais correção das outras estradas que a gente transita, porque está no município de Piratini. Então, nós precisamos, eu acho que de uma, como a vereadora Samanta disse, de um interesse múltiplo de todos, para que isso ande de uma vez, porque uma população toda pode ficar a uma situação de ter que andar a cavalo ou a pé, como antigamente, porque Pinheiro Machado não faz a estrada porque é de Piratini. Piratini não tem esse conhecimento, eu acredito, para disponibilizar uma máquina até nós, porque a máquina de Piratini até a divisa tem vindo. Está feita a estrada. Agora foi feito até a divisa também. Mas existe ainda um trecho que pertence a Pinheiro Machado e está sem ser feito porque está nesta pendência. Os campos são de Piratini. Não, os campos são de Pinheiro Machado. Vamos no cartório, vimos o registro, porque já foi pedido e já foi pego os registros ali, e é de Pinheiro Machado. Por que isto? Qual é a atitude que vai ser tomada? É uma questão bem específica. O caso tem um processo até judicial ali, vereador, nesse território, e que o município de Pinheiro Machado, para dar o acesso, desculpe, a uma propriedade de vários moradores ali na região da senhora, né? Tem uma discussão judicial, inclusive, para ser feito. E o executivo, o secretário está aqui, optou por fazer um acesso por Pinheiro Machado, inclusive muito mais longo, do que fazer 600 metros do outro lado do arroio, que o outro lado já estaria dentro do processo, né, que está em discussão de corrigir, né? Então teria que fazer por dentro de umas propriedades o acesso até eles. Aí
segundo a gente teve lá, há relatos de que o executivo optou fazer por o lado de cá mais quilometragem do que fazer por outro lado uma estrada nova lá, do que a existência do conflito já estaria dando um respaldo para isso. Mas se o secretário tem alguma informação assim que seja mais ampla sobre isso, está com a palavra. Não, na verdade, vereador, o corredor já existia. A gente estava abandonado há muitos anos e a gente deu acesso até a propriedade da Celoí, lá do Roni, pelo território de Pinheiro Machado, que se consta até a propriedade dele ali, a divisa é no Arroio, segundo o IBGE, né? A gente patrolou toda a estrada lá, são testemunha disso, foi patrolado, né? Lá do outro lado, o Passos Corvo, Pedra Vermelha, viemos para Olaria, e enquanto isso não ser resolvido, com certeza a gente não vai abandonar vocês. Pode deixar que a gente vai seguir dando manutenção nas estradas, porque tem que resolver de alguma maneira, né? Enquanto não for resolvido, nosso compromisso nós vamos manter, né? Sem problema. E uma pergunta que eu queria fazer: como ficará a situação dele que está fazendo o uso campeão e ficar em Pinheiro Machado? Ele vai ter que transferir de volta para Pinheiro Machado. Certamente. Mas essa polêmica ainda, né? Aí é que pode vir a pergunta da dona Hulda, né? Desses casos de ter que, aí sim, quando envolve essas mudanças, a gente sabe que cartório e tabelionato não é barato, né? Mas vamos trabalhar para isso, nós temos que trabalhar muito, e aqui a casa de vocês, para a gente representar e dar voz para essas demandas de vocês. Estamos empenhados com a questão, dizer para vocês que não mediremos esforços para que a gente, durante esse período que estamos aí, trabalhar para resolver essa questão. E agora a gente já tem aliados. Piratini está junto, né, se comprometendo. O prefeito de Piratini, ele desconhecia esse problema. Ele foi, está aqui o vereador Rogério que esteve junto, ele disse, ele não sabia dessa situação aí. Então, ele ficou sabendo com a nossa visita, né, mas ele se colocou muito favorável da gente encontrar uma solução, somente ouvindo o nosso relato. A palavra continua à disposição aqui, pessoal. Ali temos mais um inscrito aqui no canto, o Jackson. Eu vou pedir licença, que eu tenho uma sessão da maçonaria agora. Peço desculpa para vocês, mas vou ter que me retirar, presidente. Tá? Fique à vontade, presidente. Peço desculpa a todos, uma boa noite a todos, mas eu tenho outro compromisso. Obrigado pelas contribuições. Boa noite, presidente. Boa noite a todos. Eu só quero pegar dois ganchos. O primeiro, amigo Paulo Renault e da vereadora Samanta. E ali também três, da UTA. Eu acho que não tem o que convença alguém aqui que o errado não foi o IBGE. Está testemunho das matrículas. Está testemunhas de anos e anos atrás. Foi citado aqui a propriedade do seu Ernie Alvarez, que é Pinheiro Machado, e que foi cortado no pátio dele. Aí eu pergunto, então esse registro foi feito errado? É que está muito fácil ele errar e botar para frente, como todo mundo se sabe, o campo paga a conta. E quando se vem aqui falar em custos, lá atrás eu tenho uma pequena lembrança, que foi falado do Paulo Renault também ali, não deu andamento que o prefeito não queria investir. Aí eu pergunto, tem interesse de captação de renda ou não tem? Tem, perfeito, mas então temos que investir. Assim como o homem do campo quer ter retorno, o município também tem que investir para ter retorno e brigar por o que é seu. Corrija se eu estou errado. Segundo ponto, essa conta quem tem que pagar não é o produtor, não é os proprietários, que não estão eles que estão errados e tem os registros. Está muito fácil botar conta no produtor, já estamos assim, saturado de pagar a conta. Então, acho que eu saio daqui convencido
do que eu já tinha certeza, que o erro foi sim do IBGE. Porque é muito fácil hoje sentar, fazer um mapinha no ar-condicionado e determinar aqui é Pinheiro, lá é Pinheiro, Pinheiro. Depois o resto que se vire e o campo paga a conta. Então eu acho assim, ó, tem que sim ver com o IBGE. O senhor está correto em dizer que vai no IBGE e eu acho que está correto. Só que lá atrás, e aí eu peço e reforço a palavra do Paulo Renault, desculpa falar tanto não, pegar o gancho dele, da continuação. Porque não é só naqueles períodos de 4 anos que demos andamento. As coisas têm que andar para fazer fluir. Né? E eu tenho sim, lá atrás, que o município de Pedro Machado não tinha dinheiro ou não ia investir para fazer essa correção. E eu acho que é interesse dos dois municípios. É interesse dos dois municípios. Pelo que eu estou vendo aqui as partes conversando e os vereadores, e parabenizo essa comissão. E o secretário de Obras também que falou agora ali. Acho que temos que dar nome aos bois, ver quem é que está errado, né? Mas que o produtor não pode ficar com essa conta, não pode. Aí cabe nós, então, se reunir todo mundo. Eu sou novo, faz pouco que eu tenho área ali. Mas estou no risco, pelo que eu estou sabendo. Mas aí cabe nós também se reunir aqui e dizer, não, nós não vamos pagar uma conta que não é nossa. Cabe aos responsáveis ver onde é que foi o erro. Aí, porque agora eu tenho que transferir o meu... é caro o cartório, eu tenho imobiliário, eu sei o que é isso. E estou tendo problema nesse caso aí, de documentação. Estou passando por dificuldade. E, desculpa, vereador, me permitir, mas quer ter dificuldade, vai no cartório de Piratini. Sem contar que o tabelionato, essa semana, não tinha impressora para imprimir um documento para mim. Tá? Então, isso a gente tem que trazer. E as coisas têm que fazer fluir. Não podemos esperar só os períodos e depois para. Aí volta de novo. Mas, repito, a conta não pode ficar no produtor. O senhor citou ali que, de repente, tiver que ter uma troca de documentação, que cartório é caro. É caríssimo. É caríssimo. Mas esse produtor não tem a culpa e nem o ônus de pagar essa conta. Se ele tem a testemunha, ele tem o mapa, que a área era de Pedro Machado. Houve um erro do IBGE, agora nós vamos pagar essa conta. Eu deixo a todos que querem me contrariar, que se eu esteja errado, eu respeito a opinião de cada um, estou dando a minha opinião, que essa conta não é nossa. Agora, se o município quer mesmo ter interesse de ter captação de renda e não quer ônus para outro município, ele também tem que brigar por o que é seu. A população está aqui e está a dispor de brigar. Mas, como muito disse a Samanta, é assustador. Esse tempo todo. E por que ficou parado? Se foi feito lá atrás, por que ficou parado agora? Voltamos de novo. Aí vão investir, vamos ter repito, tirem, pelo amor de Deus, o custo. Júlio, os sindicatos sabem o que é isso, que é o produtor. E ele está aqui inocente, sem culpa nenhuma desse erro gravíssimo, grotesco, vamos dizer assim, que aconteceu. Essa é a minha posição. E na época, para o município, era 20 mil, né? E na época, pelo que eu soube, hoje, o custo para o município era 20 mil reais. O que é 20 mil reais para o nosso município? Perfeito. Então é bem fácil de pegar, desculpa, voltei aqui, reforçar essa minha colocação, que é mais ou menos, né? E aí vamos fazer a captação, vamos fazer o CM, vamos fazer tudo, vamos fazer os ETRs, os impostos. A população está aqui, que é Pinheiro Machado, mas precisamos que briguem por ela também. Não de períodos em períodos, que continue de sequência e não paralisação. Jackson, pertinente a tua colocação e ninguém de nós precisava estar aqui hoje, deixar de estar fazendo as nossas atividades ou tomando um chimarrão em casa, por causa de, sei lá, a gente está colocando isso na conta do IBGE e acredito que seja, né? Mas o custo que eu vejo é um caso como o do Eduardo. E eu acredito que um caso desses tenha que ser judicializado, né? Por exemplo, nós resolvemos a questão. Voltou o território para Pinheiro Machado. Como é que fica quem está em Piratini agora? Então, eu acho que isso aí, eu só vejo um caminho. É judicializar e tentar achar alguém para ser o
o culpado para pagar a conta do cartório, do tabelionato, de quem tiver que fazer o processo de volta, né? Mas nós, assim, ó, dizer para vocês, na legislatura 2017-2020 eu estava aqui. Eu levantei, ali na porta à esquerda, tem um mapa do município que eu peguei no setor de cartografia do estado naquela época. Vocês vão ver ali que vai dizer no mapa uma observação. Mapa elaborado sem o trabalho de campo. Então ele não é uma coisa segura. Mas está ali, eu mandei botar num quadro. Está ali na porta. Infelizmente, nós passamos 4 anos, eu não me reelegi em 2020 e o assunto morreu. Agora eu encontrei os produtores numa reunião de campo, de um dia de campo, trazem o assunto e a gente, olha gente, eu já tratei disso, vamos levantar isso de novo. Estamos aqui levantando, eu fui o proponente de criar essa comissão temporária, para a gente ter mais, tá ali o Lourenço está trazendo o mapa, isso aqui foi do trabalho que eu fiz da outra vez, pessoal. Esse mapa existe aqui na Câmara do trabalho que eu fiz na outra vez, mas ele tem uma observação, bota em cima da mesa e segura ele para o pessoal ver. Ele tem uma observação aí, mapa elaborado sem o trabalho de campo. Eu levantei a bandeira de vocês lá atrás, não tive respaldo para continuar o trabalho, isso é verdade e tem que ser dito, né? A gente não teve respaldo para continuar o trabalho. Ficamos 4 anos com esse assunto sem ter ninguém para dar voz aqui nessa casa. Hoje nós trazemos aqui novamente o assunto e graças a Deus a gente está tendo, pela experiência, já que já passamos por aqui, já tivemos fazer uma audiência pública, criar uma comissão, isso é uma experiência que me traz aqui para tratar alguns problemas que a gente não tem força para tratar sozinho. Uma comissão temporária, ela tem força, ela chama uma audiência pública, ela marca uma audiência lá, a gente consegue fazer isso de uma forma. Mas o Júlio está inscrito e eu quero que tu traga a tua contribuição. Não, eu acho que o Jacques fechou com chave de ouro, né, a questão. Me chama a atenção algumas coisas nas falas, né? O Felipe colocou de que o IBGE não tem autonomia para mudar território, nenhuma linha de divisas, nenhum município. O cartório seguiu aplicando algumas, 2 pesos, 2 medidas, né? No caso do dado é uma medida, no caso do Paulo Renault, que também alguns metros dali, vamos dizer, é outra propriedade, é outra condição. Acredito que o encaminhamento vai se dar após chamar o cartório, porque a gente até para entrar no cartório paga. Então, essa conta, né, digo como presidente do sindicato, e isso podem contar conosco para essa defesa também, não tem como ser do produtor. Se o dado tiver que pagar isso para lá, e concordo com o Matheus, que isso vai se dar judicialmente, mas não pode ser essa conta paga de lá para cá de novo. Né? Não é correto. E também a consulta, acho, Matheus, muito importante, dos cartórios. Qual é a visão do cartório de Piratini? Perfeito. Porque a gente está muito em cima do cartório de Pinheiro Machado, que qualquer negociação, uso capião, ou seja, inventário, a gente está encaminhando aqui. Porque a terra, como disse o Everto, está há 3 gerações registrada em Pinheiro Machado. Então, como é que vai tirar do bolso do produtor para colocar para o município de Piratini? Então, se voltar, seja jurídico ou não jurídico, tem que trancar o pé e esse custo tem que ser isento, né? Tem que voltar para a área dele normal. É só essa consideração e eu fico pasmo também com a situação. Se um órgão não tem capacidade, nem questão judicial para mudar alguma coisa, fica muito claro que tem uma mentira que foi contada durante muitas vezes e virou verdade. Né? Então, o meu receio é que isso tenha acontecido nesse período, desde que tu mexeu, que foi criado o mapa, e esse esquecimento agora, como diz o ditado, uma mentira contada várias vezes, ela pode se tornar verdade. E nós estejamos todos lesados aí com um problema que não era nem para acontecer. Perfeito, Júlio, as colocações. E assim, ó, pessoal, eu acho que o Júlio traz uma questão importante, já até anotei aqui, da gente inclusive convidar o registrador de Piratini também para participar de uma reunião. E quando eu falei no setor de cartografia que a gente precisava conversar com o IBGE,
O Dionísio, vou dar o nome da pessoa, o Lorenzo e o vereador André estavam junto comigo. Ele disse assim, sabe o que vão te dizer lá? Vão te mandar para cá, para o setor de cartografia. Ou seja, eles podem até criar o problema, mas eles não resolvem. Né? Se eles criarem, eles não resolvem. Eles não têm autonomia de resolver. Foi isso. O vereador André estava junto. E, Matheus, mas eu estou com a esperança da cartografia, Matheus, baseado em, ainda mais do que a gente se ouviu hoje aqui. Nós vamos ter fé, gente, que dentro desses próximos, não vai precisar dos próximos 4 anos, dentro desses 4 anos e bem antes vai sair. Eu estou com esperança que a cartografia vai ser a solução. Talvez da outra vez não se chegou nela lá, porque o atendimento foi excelente. Quem conversou conosco conhece o que está fazendo, né, Matheus? Nos parece isso, né? Entende. Porque às vezes a gente vai numa parte técnica, mas as pessoas não se mostram interessadas. E esse Dionísio, esse senhor que o Matheus está falando, se mostrou interessado e se mostrou conhecedor da área dele. E possivelmente ele que vai fazer aqui, né, Matheus? Segundo ele, né? Sim. Se interessou pela área. O Matheus falou que aqui tinha um churrasco de cordeiro e o cara disse, não, acho que eu vou lá então. Lá. Ficou devendo um churrasco de cordeiro pro cara depois aí, quando ele vier aí. Hein? Olha aí, ó. Inclusive ele abriu o mapa aí, pessoal, numa tela grande de televisão, assim, para nós conversar sobre o território. Nós conversamos olhando no mapa a área ali, sabe? Identificando, ele foi mostrando os pontos, aproximando lá no setor de cartografia. Uma pena que eles não puderam participar hoje, mas a gente vai seguir o contato, trabalhando, e estamos aí mobilizado e comprometido até os dentes, que nós vamos até o último furo da fivela que tiver aqui para a gente buscar a solução desse problema. E Matheus, só para encerrar minha parte aqui, pessoal, possivelmente algum de vocês que mora principalmente na região vai ser entrevistado por eles quando eles vierem, tá? Porque é aquilo que você falou hoje, esses registros, se não forem físicos, eles podem ser pessoalizados, né? Tipo, vocês nos contaram hoje, ó, aqui a gente sempre mora em Pinheiro Machado, aqui era do meu avô, foi do meu pai, agora é meu, sempre Pinheiro Machado. Isso vai acontecer. Em alguma propriedade eles vão visitar, ele vai precisar, porque daqui a pouco a sanga lá secou, não tem mais, porque ele vai vir baseado nela agora, e esse mapa agora vai ser baseado no serviço de campo, que é muito importante. E vamos torcer que vai dar certo com esta vistoria, início do ano aí, esperamos que até uma abril, e quem sabe, né, Matheus? Pelo que ele falou lá, eles viriam a Pinheiro aí, em 15 dias resolveria de toda. É que nem o colega vereador aqui de Piratini falou, ele não tem como fazer só uma lateral, só daquela parte, porque a medida pode estar errada lá em cima, pode ter algum erro lá, então ele faz de todos os 2 municípios ali que são vizinhos. Mas vai dar certo, estamos com fé e esperança que vai se resolver ainda no ano que vem, se Deus quiser. Perfeito, André. Nós precisamos, assim, ó, se tiver alguém voluntário para ficar com a cópia do abaixo-assinado, para ir ao encontro. Eu sei que tem pessoas que não estão aqui presentes, tem pessoas que até moram em outros municípios que têm propriedades aí. Então, se tiver algum voluntário, nós vamos pedir para deixar aqui na Câmara, também na recepção, para que alguém que venha na cidade e quiser assinar, vocês podem dizer, olha, pode procurar. De repente, podemos deixar uma via no sindicato, né, Júlio? De repente, na Emater também. Então, a gente vai pedir. Vamos ter, então, vocês podem dizer que na recepção da Câmara, no sindicato ou na Emater, a pessoa que tem a propriedade nessa localidade pode assinar o abaixo-assinado. Importante, se tem esposa, filhos, que acredito que maiores de 16 anos assinem o abaixo-assinado, porque isso é fundamental. Se tiver que tramitar a lei, pessoal, nós precisamos aquilo que ele disse, tem que comprovar que mais de 50% do pessoal do território está de acordo. Então, nós vamos ter a ata daqui de hoje, que tem a manifestação de vocês por unanimidade, e vamos ter esse abaixo-assinado. Da outra vez, nós chegamos a coletar, acho que mais de 200 assinaturas. E ele estava aí na recepção da Câmara. Quando estava encerrando o mandato, foi feita uma faxina aí para entregar o Poder Legislativo no final do ano. E quando eu fui procurar pelo abaixo-assinado, ele já tinha ido fora. Infelizmente, não foi localizado. Não encontraram mais aquelas assinaturas, a gente acabou perdendo. Então, nos ajudem, que o interesse é de todos, e agora a gente tem esse passo de coletar
as informações, assinaturas nesse abaixo-assinado aí, para a gente poder ir coletando, e vamos aguardando esse passo que o André acabou de dizer, de aguardar a visita do setor de cartografia. Ele é bastante decisivo, embora que uma chance seja pequena, mas ela existe. Então, daqui a pouco a gente pode estar fazendo os executivos contratar uma empresa e fazer uma medição, e se eles vêm aí fazer uma visita e apontam o caminho para resolver dessa área. Então, acho que é um pouco de paciência aí. Agora a gente vai ouvir o IBGE, ouvir os cartórios, e provavelmente a gente encaminhe a comissão para o seu relatório final, não que tenha resolvido o problema, aquilo que eu já expliquei. A comissão temporária, ela tem um prazo regimental, ela vai encerrar, e o ano que vem a gente retoma os trabalhos, provavelmente com uma frente parlamentar. Nada mais a tratar, pessoal? Tem alguém? Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal vizinho aí. A questão ali que grifaram, a questão da secou, modificou sangue, não. Existe, o pessoal mais antigo aí, como o Acir, conhece bem. Pois é, então, isso aí foi simplesmente uma colocação de um erro. Foi um erro que tem que ser corrigido, que nós hoje estamos à mercê disso aí. Outra observação, aonde eu moro, é uma matrícula. A matrícula pertence a Pinheiro Machado, e se nós olhar hoje no mapa deles, a metade da matrícula está para um município e a metade está para outro. O cartório daqui diz assim, não é comigo. O de lá diz, não é comigo. Então, na verdade, a matrícula está em aberto. Por quê? Porque está nessa divisória. Outra observação. No alto da Serra das Asperezas, bem no alto, o pessoal que me conhece sabe bem, havia um marco de bronze, grifado assim, ó, pertencente a Pinheiro Machado, 1904. Hoje não está mais, está lá a marca, mostro para quem quiser. Existia um marco. Então pertencia a Pinheiro Machado ali. O pessoal aí da volta sabe bem, conhece as aguadas, conhece tudo. Era isso aí, muito obrigado. Perfeito, esse depoimento aí de onde tinha esse marco é uma coisa fundamental para constar em ata, inclusive, o pessoal que vai redigir a ata. E assim, ó, pessoal, se a gente tiver o trabalho de medição, nós vamos precisar dos senhores que conhecem essa região, o exemplo que o Marcelo está dando. Por exemplo, contrata uma empresa. Outra vez eu tive orçamento de uma empresa de Dom Pedrito, acho que o seu Paulo até falou. Era um pessoal que esteve aí trabalhando por causa das eólicas, e eles souberam e eles ofertaram orçamento. Eles já tinham conhecimento ali da região. Mas é fundamental que tenha os senhores que conhecem essa divisa antiga, para a gente criar um grupo de trabalho. A gente tem um grupo do WhatsApp aí, podem adicionar mais gente, e se a gente tiver que fazer a medição, a gente vai ter que sim criar um grupo de trabalho dessas pessoas, como o Marcelo está dizendo. Olha, eu conheço essa região aqui, eu posso acompanhar, né? Eu sei que seu Everto aí tem tantos anos que conhece tanto a região, a gente vai precisar de algumas pessoas para poder conduzir o profissional, para ele poder ir lá fazer a medição por onde tem essa divisa antiga que era conhecedora de todos. Mais alguma colocação? Pode ser. Dito isto, então, pessoal, não havendo mais nada a colocar, a gente declara encerrada a audiência pública, agradecendo a participação de todos vocês. Muito obrigado, uma boa noite a todos.